possuíam a propriedade, venderam, e na hora de tirar o dízimo, né? Isso aqui é bem complicado. Assim, não é todos que têm essa parte, mas eles foram tirar o dízimo e eles tiraram só da metade, né, de uma parte, nem na metade, tiraram o dízimo de uma parte e foram enganar o servo de Deus, né? Dizendo assim, ó, vendemos a propriedade só por tanto, que na verdade foi por uma outra bem maior, né? E foram enganar o servo de Deus. Mas, no decorrer da história, o servo de Deus perguntou: por que tu mentiste ao Espírito Santo? Né? Tu não mentiste para o servo de Deus, mas tu mentiste para Deus. Ou seja, na mesma hora, ele caiu morto. Né? E essa história, meus irmãos, está lá em Atos, capítulo 5, versículo, a partir do 1º, tá? E aqui eu queria ler só o que está lá, escrito no versículo 5, que fala assim: ó, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, né? A gente entende, né? Caiu já ali morto. O que a gente aprende com essa cumplicidade? Quando um casal, eles estão dispostos a vencerem juntos, eles conseguem muita coisa, eles vão muito além. Não é à toa que Deus compara o cordão de 3 dobras, não é? E o interessante aqui é porque ele morreu e logo em seguida veio a sua esposa confirmando a mesma mentira. E o que aconteceu com ela também morreu. É verdade? Ou seja, não adianta mentir para Deus, né? Temos que viver em sinceridade no nosso dia a dia. Por isso que a palavra de Deus vem dizer: sede santo em todas as maneiras de viver. É santo aqui dentro da igreja, santo no relacionamento, é santo no trabalho, né? Santo junto quando você estiver sozinho e principalmente quando estiver no trânsito, né? Porque a gente sabe que muitos deixam a santidade para trás, né? Esquece, né? A gente é bem conhecedor dessas coisas, né, que acontecem. A pessoa é santo aqui na igreja, mas quando parte para dentro de casa, muda totalmente, né? Aquele santo parece que fica ali na porta e vai embora, já é outra pessoa transformada. É certo isso? Não é. Mas isso é só o homem? Não, é o homem, é a mulher, né? Independente de quem seja, né? Então, tem muitas coisas a se aprender essa noite. Quando a gente olha para a história de Ananias e Safira, a gente consegue expandir muito mais do que o que o próprio texto ele fala. Aqui ele fala sobre a venda de uma propriedade. Mas eu quero que cada um de nós aqui, enquanto casado, a gente reflita o que é que nós estamos compactuando com o nosso cônjuge. Porque nós, mulheres, especialmente as mulheres, nós temos grande influência, como a gente viu a história aí de Eva, né? O que ela conseguiu fazer através das suas palavras, através do seu jeitinho. E a gente consegue entender que nós somos capazes de ajudar, de impulsionar ou de derrubar, desmotivar completamente. Então aqui a gente viu que Safira, ela ficou ali junto com seu esposo e o destino dela foi a morte da mesma forma, não é, Roberto? Com a vida. E quando a gente vê dessa forma, a gente vê que um casal unido, seja para o bem ou seja para o mal, eles juntos conseguem, de fato, aquilo que eles estão perseguindo, aquilo que de fato eles estão querendo muito. Então, trazendo aqui a nossa responsabilidade, viu, mulherada? Nós temos grande influência. Através das nossas palavras, nós temos a capacidade, vamos chamar assim, de despertar nos nossos maridos uma força que eu acredito que nem eles sabem que tem, de você dizer o quanto eles são capazes, de você estar ali do lado com aquela voz de incentivadora, de orientadora, porque nós, dentro do relacionamento, nós conseguimos compreender e ver, né, quando é um do outro, a pior versão, né? A gente viu aqui que tem casais com mais de 10 anos, né, Roberto? E o interessante é porque isso daí, você quando está namorando, você não vai conhecer não, é só estar junto mesmo, viu? É o dia a dia, né? É o dia a dia, né? É por isso que a gente fala, nós somos casal perfeito? Não somos, né? Mas estamos a cada dia se ajustando, mas de que forma? Através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá, né, essa apaziguação dentro do interior. É Ele que nos ajuda, porque se fosse de nós mesmos, jamais conseguiríamos. A mulher tem a força de conquistar? Tem, mas o Espírito Santo que está dentro de nós, é Ele que controla isso. Porque tem pessoas também que, como é que falo, são santos, mas de uma hora para outra muda, né?
Ou seja, em casa tem a mulher que vai ajudar nisso, né? Ou seja, não deixar ele se transformar na pessoa que ele era anteriormente. E aqui a gente começa já a falar de comportamento, né? Eu falei para vocês que a gente entendeu um pouquinho sobre neurociência, de como a nossa mente funciona, e as nossas atitudes falam muito de como está o nosso interior, de como está o nosso pensamento para o que a gente pretende alcançar. Veja bem, quando a mulher ela tem esse comportamento ajudador no homem, ela desperta essa figura, esse desejo de alcançar, mas também, por muito falar, pode despertar o contrário. A Bíblia fala, acredito que é em Provérbios, da mulher rixosa e iracunda. Vocês já ouviram falar nisso? Mulher rixosa e iracunda, o que a Bíblia fala dela, Dom Cléber? Ixi, rapaz, é complicado, viu? É melhor nem falar, né? Porque vai logo na ferida, né? Quem é que quer uma mulher que briga o tempo todo aqui? Ninguém quer, né? A mulher que fica falando, meu Deus do céu, né? E muitas das vezes a parte tem que ir para casa, né? Quem chega lá vai ser. Então, são esses tipos de mulheres que a Bíblia vem relatar, né? Só aquela mulher que se maldiz muito, aquela mulher que reclama de tudo. Ah, mas isso é muito ruim. Você passar o dia no trabalho, quando chega em casa, ainda vai ter ainda que ouvir, né? Certas coisas que você não quer. Mas aí, quando a gente observa esse comportamento, meus irmãos, a gente precisa alargar a nossa mente. Eu costumo dizer uma frase assim, ó: olhe para onde todo mundo vê, e enxergue o que poucos enxergam. O que quer dizer isso? O nosso comportamento, como eu estou falando, ele fala muito, né? Então, uma mulher iracunda, rixosa, que reclama demais, provavelmente, certamente, são mulheres que carregam muito peso. A Bíblia fala que é muito melhor morar em um deserto do que ao lado de uma mulher dessa. Deserto tem água? Não tem, né? Tem comida? Tem roupa? Tem caminha quente? Também não tem. Mas é muito melhor morar lá do que ao lado de uma mulher assim. Então nós aprendemos que o nosso comportamento, ele vai fazer com que esse casamento, com que esse relacionamento, ele vá ruindo, vá desmoronando aos poucos, né, Cléber? E quando ele falou, não tem nem vontade de voltar para casa, quando você volta para casa, você tem ali o seu lar como um momento de repouso, um momento de tranquilidade para você recarregar as energias. Então chegar e ser recepcionado dessa forma não é nada legal. Mas aí eu queria, Vancler, expandir aqui um pouquinho mais sobre essa mulher rixosa, essa mulher que pode carregar muitos pesos. Será, meus irmãos, que, vamos dar aqui um exemplo, quem já participou de mudanças aí, carregando mobília, carregando muitas coisas pesadas? Vocês estão acordados? Glória a Deus. Olha, não há como você ter uma voz suave, meiga, carregando muito peso, não é verdade? Você fica logo assim, ó, sai do meio, sai da frente que eu quero passar, porque você tem pressa. Você está o tempo todo ali em alerta, já olhando para frente. Da mesma forma é uma mulher, ou um homem também, tá? Quando ele carrega muitos pesos emocionais. Ele está falando desse comportamento, mas que revela esse tratamento e esses pesos. E a Bíblia fala como o homem tem que tratar a mulher, né, Vancler? Sim. Só puxando aqui a parte da reflexão. Que no relacionamento, nós devemos balancear, né? Ou seja, a carga nem só para um nem para outro, porque senão, meu irmão, desgasta tanto um como o outro, né? Quando a carga está só sobre um, quando você vai falar, explode logo, né? Aí você diz, essa mulher é pequena demais, mas também você deixou a responsabilidade só em cima dela, a carga está só em cima dela, mas de que forma? Né? Nas atividades de casa, não custa nada cada um de nós dividir, compartilhar o que cada um vai fazer, né? É muito comum hoje a gente ver as responsabilidades designadas só para uma pessoa, dificilmente ser compartilhada. É tanto que se você vê nos relatos de pessoas que deixaram um ao outro, sempre vai ter essa questão. Não, deixei ela por conta disso, daquilo outro, mas é sempre pela quantidade de carne que é sobre colocada em cima da pessoa. Então vamos ficar atento aí, né, minhas irmãs, meus irmãos, meus queridos. Se a sua esposa está tendo esse comportamento, observa aí a questão dos pesos, né, da responsabilidade. E afinal de contas, nós vimos no texto que a gente leu que o homem deve amar a mulher como ama a sua própria carne, né? Então a gente não pode maltratar que está ali do nosso lado. E aí esses pesos, eles são refletidos dessa forma, nesse comportamento. Mas aí quando o homem ama a mulher, da forma como realmente a Bíblia nos orienta, essa mulher, ela descansa para ser feminina. Ela descansa para ser essa figura que muitos homens
buscam depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos de casado, essa mulher vai se perdendo. Esse relacionamento vai ficando o que nós conhecemos como funcional. Que é isso? Funciona. O marido, ele vai lá, traz os alimentos, vai no mercado, traz as coisas, a mulher faz a rotina de casa, então funciona, está funcionando. Mas enquanto casal, unicidade, essa intimidade vai se perdendo por conta dessa rotina e por conta disso aí, né, Clécio? Vai ter um desgaste muito grande, como eu acabei de falar, né? Na vida do casal. E quando é só o casal, tem. E quando tem filhos, né? Que aí pesa mais ainda. Nós temos 2 flechas. Então, a gente se divide, né? É a melhor forma que a gente achou para poder superar os obstáculos, né? A minha esposa, ela gosta muito de estudar, gosta muito de ir atrás de novos horizontes, né? Ela sabe, né? Eu até brinco com ela, que ela quer ficar igual Matusalém, né? Porque os projetos dela é infinito, né? Eu não, eu só vou, né, acompanhando o espaço dela, né? Não sou a sombra não, né? Mas assim, ela vai abrindo os horizontes, né? A gente vai compartilhando, ver o que é melhor, né? Tudo. Mas tem que ser dessa forma, porque, por exemplo, se ela quisesse só estudar e eu abortar, né, essa vontade dela, né? Ou seja, ia ser uma pessoa frustrada. Não chegaríamos onde estamos hoje. Ou seja, porque eu mesmo estaria abortando todos os projetos, né? Não é assim machismo, né? Deixar de ser homem por ouvir a mulher, né? Escutar ela é bom para mim, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai alcançar o meio termo, porque se eu não gostasse, não, isso, eu não gostei assim por conta disso, então a gente vai procurar o meio termo. Então isso é bom para o casal, porque se você concordar com tudo ali no momento e depois discordar, isso aí fica muito ruim, porque a pessoa não vai conseguir mais adiante alçar novos projetos, não é verdade? Irmãos, e olha só, quem é esposa aí que já é independente, trabalha fora? Tem aqui? E a esposa que fica no lar? Seja de um jeito ou de outro, cada um de nós temos responsabilidades, né? Então esse acordo, mesmo que informal ali, ele vai fazer com que cada um tenha segurança e leveza para ser quem são. Então a esposa que ajuda o esposo e o esposo que ajuda a esposa vai só fortalecer com que esse relacionamento perdure mais tempo. Afinal de contas, se eu pensar só em mim e anular os desejos dele, a vontade dele, esse casamento ele desbalanceia, vai pesar mais de um lado, da mesma forma ele. Então, esse dia a dia, né, porque é o que faz com que esses anos fiquem mais leves. A gente, como casal, começou uma carne, a gente tem que alinhar tudo, né? Ou seja, onde você quer chegar, né? O que você quer, não só para si, mas tem que ser para o casal, porque, como eu falei, o individualismo, ele reina hoje, né? Hoje é bem visível isso, né? Por isso que muitos casais não conseguem ser duradouros, né? Os relacionamentos se acabam rápido, porque um quer algo e o outro quer outra coisa, então a gente vê muito isso, né? Então, se os dois alinhar, fica bem mais fácil. E a gente viu que Ananias e Safira estavam alinhados, só que alinhados para o mal, não é? Ele chegou com a conversa e depois ela logo em seguida confirmou. Então a gente vê a força que o casal tem, mas o destino deles foi ruim, né? Eu não quero morrer assim, exterminado ali na hora, eu quero ter muitos dias, não quero ser Matusalém não, né, Matlé? Mas eu quero viver muito. Então, conforme essa segurança que cada um dá um para o outro, a gente vai perceber que a gente acessa novos lugares. Olha, eu quero falar aqui um momento que é muito reservado para nós mulheres, para que vocês homens aí comecem a entender um pouquinho mais a cabecinha dela. A mulher, ela vai ser essa mulher mais visionária. É da natureza da mulher, que é o quê? Ver uma coisa, principalmente se tratando de compra, viu? Não tem R$1 no bolso, mas já dizer, olha meu amor, aquele terreno, aquela casa, aquele imóvel, a reforma da casa, ela tem essa visão, ela é a sonhadora, ela é a que vislumbra futuros. O homem normalmente, ó, é mais pé no chão. É o executor. Como é que tu quer isso? A gente não tem R$1 no bolso. A gente acabou de fazer uma compra aqui agora. Ele vai dosando. Normalmente é assim, né? Existem as exceções, claro, mas normalmente é assim.
Mas quando a gente observa, essa mulher faz com que o relacionamento ele vá mais adiante, acesse novos lugares. Então, meus irmãos, eu costumo falar muito dessa questão comportamental, dos perfis comportamentais, e um junto com o outro vão se completando em Deus, não é, Cleber? Qual é o outro casal que a gente tem aqui também? Acabe e Jezabel. Eita, que é forte, Acabe e Jezabel. Alguém conhece a história de Acabe e Jezabel? Poucos, né? Vamos falar um pouquinho deles, não, Cleber, para refrigerar aqui a cabeça? Eu vou ler aqui, tá certo? Aí você faz a explanação para que a gente consiga entender. Olha, a história de Acabe e Jezabel está lá no livro de 1 Reis, capítulo 21. Quem quiser ler também, capítulo 21, 2 ao 7. Eu vou falar aqui especificamente de algo que eles conversaram entre si, certo? Que está lá no versículo 21, eu vou ler a partir do 12. Então Acabe falou a Nabote, uma outra pessoa, porque aqui nós temos casais descrentes também. Eu vou falar aqui numa linguagem mais acessível possível para compreender o texto, tá? Então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me da tua vinha, dá-me da tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinhança ao lado da minha casa, e te darei por outra vinha melhor. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei um valor em dinheiro. E aí, lá no versículo 7, fala que ele teve uma conversa com a mulher dele, Jezabel. E aí, Jezabel falou assim para ele. Esse pedido dele para Nabote foi frustrado, Nabote não cedeu. E aí, ele conversando com Jezabel, depois ela disse: governa tu agora no reino de Israel, levanta-te, põe e alegra-te o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. E aí o que a gente aprende aqui, Cleber? Pronto. Só lembrando aqui, para quem não conhece, Acabe, ele foi levantado como rei de Israel, certo? E a sua esposa, no caso aqui, era Jezabel, certo? Então, o rei, ele não tinha pulso firme, né? Ele, quando queria algo, ele não chegava lá para resolver. Ele ia para quem? Para a esposa dele. E ela que julgava e fazia tudo por ele. Ou seja, ele era um rei fraco. Ele não tinha autoridade, mas não exercia, né? Ele passava essa responsabilidade para a esposa dele, né? Para Jezabel. E Jezabel fazia da pior forma possível, né? Ou seja, essa vinha que ele tinha desejo de comprar e a pessoa não quis vender, ele foi relatar com a esposa dele.